Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém. Muito bom ver a igreja quase cheia, não é verdade? E Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido e nos falado em todo o tempo que estamos aqui, né? É um privilégio muito grande para mim estar aqui no altar do Senhor, ser usada como a boca do Senhor para falar da mensagem dele. Ministrando às crianças dessa igreja, tem sido um tempo muito bom de aprendizado para mim também, para toda a equipe do Ministério Infantil e para as crianças. Essa igreja, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de toda a direção que ama o Ministério Infantil. E por isso nós estamos aqui agora, porque hoje é outubro, né? Já abrimos o mês de outubro, que é o mês mais alegre do ano, que é o mês em que nós comemoramos o Dia das Crianças, será na próxima semana já. E por isso nós estamos aqui. O pastor Wander pediu, tia Silvia, vamos começar o mês então, falando de crianças, falando de nova geração. Então esse mês, além de missões nacionais, é um mês também em que nós comemoramos o Dia das Crianças. E é um prazer muito grande estar aqui para trazer a palavra do Senhor, o recado de Deus, né? Essa semana foi intensa, ontem nós tivemos aqui uma comemoração pelo Dia das Crianças, e foi lindo, irmãos. Depois do culto tem que falar com o Mateus, com a Ana Luísa, com o Arthur. Isso, né? Os outros estavam aqui ontem, né? Quero falar com essas crianças depois do culto, esperem um pouquinho, né? Tia Silvia tem um recadinho para vocês. E eles já até estão esperando, né? Então, nós vamos abrir a Bíblia para falar de um texto muito clássico da Palavra de Deus. Nós vamos ler lá em Marcos. Mateus, Marcos e Lucas narram o mesmo texto. Vou pedir para a irmã, a Ilani já até projetou, e nós vamos estar lendo juntos. Você que me ouve de casa, que eu sei que tem muitas pessoas nessa hora assistindo o nosso culto lá pelo canal da igreja, no YouTube, pode abrir a sua Bíblia. Em Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. São 4 versículos. E nós estaremos lendo juntos. Aqui na igreja nós vamos ler a mesma versão que está projetada. A minha versão é a NVI. Não sei se você tem essa Bíblia na sua casa, mas não importa. O contexto é o mesmo. Marcos 10, de 13 a 16. Vou seguir lá. Vamos juntos? Vamos lá? Apagou aqui também. Marcos 10, de 13 a 16. Não vai dar? Não? Então acompanha aí, irmãos. Acompanha aí na Bíblia de vocês. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém? Vamos agora ir lá onde Jesus estava com esse grupo de pessoas pregando a palavra de Deus. O que é abençoar alguém? Você já ouviu alguém falar para você, ou você já falou para alguém, você é uma bênção? É tão bom quando a gente ouve, né? Eu já ouvi algumas pessoas, tia Silvia, você é uma bênção. E eu já falei também aqui na igreja para várias pessoas, você é uma bênção. Gente, quando a gente ouve isso, é sinal de que nós somos aprovados por alguém. É de que nós somos, gente fina, top, 10. Nós somos aprovados. A pessoa gosta daquilo que fazemos, gosta do tratamento que nós damos a ela. Então, quando alguém fala para nós, você é uma bênção, você agradou aquela pessoa. E Jesus abençoou as crianças. Jesus tomou as crianças nos braços, nós estamos vendo algumas crianças aqui. Fale aí para a criança, eu te abençoo em nome de Jesus. Pode falar. Isso, algumas crianças. Jesus tomou a criança no braço, impôs-lhes as mãos e abençoou as crianças. Mas até que ele fizesse isso, algumas coisas aconteceram.
Então, ele estava provavelmente num lugar aberto, ele pregava em tantos lugares, nas sinagogas, na beirada da praia, nas montanhas, nos vales, nos campos, nas casas. Ele provavelmente estava em algum lugar aberto, e onde Jesus estava, muita gente estava junto. Eu tenho sempre falado isso nos vídeos das histórias. Onde ele estava, muitos estavam juntos. E esse texto, como toda a Bíblia, tem lições para nós hoje. Tem lições para a gente colocar em prática. A finalidade da Bíblia é essa: nos ensinar a viver. Como é o nosso modo de vida? A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Se nós praticarmos o que está aqui, nós seremos mais felizes e faremos as outras pessoas mais felizes. Então, vamos pensar nos personagens desse texto. Primeiro personagem, Jesus. Jesus estava ali. Onde ele estava tinha muita gente para receber cura, libertação, ou simplesmente ouvir as palavras mansas que ele dizia. Jesus era manso no falar. Jesus ensinava como as pessoas deviam se comportar, como ela devia tratar o próximo. Jesus sempre falava de como era o amor de um pelo outro e como deveria ser. Então era isso que Jesus estava ali, dando aquele recado. O segundo personagem, as crianças. A Bíblia diz, alguns traziam as crianças. Não está falando que eram as mães, que eram os pais, poderiam ser as mães, os pais, os tios, os avós, os vizinhos, traziam as crianças para que Jesus abençoasse as crianças. Quem são as crianças? As crianças são seres humanos que têm todas as partes do corpo que o adulto tem, porém tamanho menor. É tudo igual ao adulto. Tem coração, tem mente, tem os órgãos, tem os membros. Então, Deus ama os pequeninos, como eles são. Não importa a cor da pele, a cor dos olhos, como é que é o cabelo, não importa. Ele ama todas as crianças, da mesma maneira, de forma igual. Então, as crianças são personagens principais nesse texto. Então, Jesus estava ali, um personagem. As crianças estavam ali, e o nosso texto diz que Jesus as abençoou. Jesus estava dizendo, você é gente fina, eu amo você. Você está aqui por um motivo especial, dar vida, alegria a esse mundo. Gente, imagine uma igreja sem crianças. Eles não estão me incomodando, eles estão por aí, mas já viram? A Ana Luísa, o Mateus, o pequenininhos, ficam aqui, cantam. Gente, eles não nos incomodam. Eles têm que estar aqui nesse lugar mesmo. É aqui na casa do Pai. Eles não têm que ficar em casa. Muito obrigado, meu irmão. Eles agora, nesse período de pandemia, sim, eles devem ter todo o cuidado, todos os protocolos. As aulas não voltaram, nós não podemos ainda ter o culto infantil, mas eles precisam estar o máximo que puderem na casa do Pai. Há muitos que não levam os filhos, porque os filhos correm, os filhos são bagunceiros. Eu lembro do nosso ministério, mais de 30 anos aí de igreja, de carreira de ministério. O Nivaldo sempre falou, irmãos, tragam para a igreja. Deixa ele andar no corredor. Esse ano ele anda, ano que vem não anda mais. Esse ano ele fala, faz algazarra, no outro ano já não faz mais. E ouve, as crianças ouvem. As crianças têm um poder de percepção muito maior do que nós. Elas ouvem tudo, elas ouvem mensagem. Quando chega em casa, de repente dá um clique assim, ó. Ah, mas o pastor falou isso. Ah, mas lá na igreja aquele dia contou essa história. Você não está achando que as crianças estão prestando atenção, mas estão. Então, as crianças são personagens principais, graças a Deus por essa igreja, porque se preocupa com o ministério infantil, porque investe, porque nós podemos trabalhar aqui livremente, graças a Deus, glória a Deus. Quem dera se todas as igrejas investissem assim. Algumas irmãs de outras igrejas, quando eu posto fotos do nosso ministério, mas tia, como você tem o recurso para fazer isso na sua igreja? A sua igreja colabora com o ministério infantil? Falei, sim. As nossas dependências melhores são das crianças. A nossa igreja tem visão para o ministério infantil. O que todas as igrejas deveriam ter. Irmãos, porque nós estamos formando gerações. Já imaginaram o que serão essas crianças? Nós poderemos ter aqui
um pastor, um missionário, não é verdade? Um professor de escola dominical. Eu tenho alguns aluninhos que eram meus, que hoje são pastores, missionários, líderes de ministério infantil, e hoje me chamam de tia Silvia, são maiores do que eu, nem sei onde estão. É importante que a gente lance a semente no coraçãozinho. Algo vai ficar para sempre naquela vida. Até os 6, 7 anos, a criança está formando o seu caráter. O que ela ouve, o que ela vê até essa idade, ela vai levar para sempre. Essa é a preocupação que a igreja do Senhor tem que ter. Fale da palavra. Mostre à criança quem é Jesus, quem é Deus, converse. Então, eles são muito importantes, mas outros personagens que estão aqui neste texto são as pessoas que trabalham para Jesus. Algumas pessoas levaram as crianças. Aquelas pessoas não estavam preocupadas em apenas com elas serem abençoadas, com elas serem curadas, com elas ouvindo de Jesus. Elas levaram as crianças para ouvirem de Jesus. Elas pensaram, com certeza, Jesus abençoou os adultos, então Ele pode abençoar os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos sobrinhos. Vamos levar as crianças, pessoas que trabalham para Jesus. Você faz parte desse grupo que trabalha para Jesus? Eu espero que todos que estejam aqui façam parte desse grupo. Alguns traziam crianças. Esse alguns, a Bíblia não fala quem. Então, você pode falar assim, mas eu não tenho crianças em casa. Não tem criança para levar para a igreja? Irmãos, isso é mentira. Desculpa do inimigo. Você pode não ter na sua casa, mas você tem nos seus parentes, você tem na sua vizinhança, você tem no seu condomínio. Você conhece crianças para levar a Jesus. E não venham à igreja nesse tempo, porque as coisas não estão permitindo, mas você pode falar de Jesus na sua casa. Você pode colocar um vídeo, um filme, você pode conversar com ela sobre uma história. Você precisa de ser gente que trabalha para Jesus, que formem as novas gerações. O mundo está muito mal. Às vezes eu vejo alguma coisa na televisão e sobre crianças, eu não aguento ver, irmãos. Eu choro muito, fico aquilo na minha cabeça, sabe? Quando eu vou deitar, eu penso naquelas coisas. Tem alguns vídeos de missões que a gente vê que choca tanto, e eu só sei chorar. Me derramo diante do Senhor. Jesus, tenha misericórdia das crianças. São crianças que morrem sem poder se defender, são crianças que são roubadas, assassinadas, estupradas, longe dos seus pais. Então, é muita tristeza no mundo, irmãos. Nós precisamos de aproveitar as oportunidades. Precisamos de ser como aquelas pessoas que levaram as crianças a Jesus para serem abençoadas. Todos nós que estamos aqui precisamos de pensar nisso. Mas tem outro grupo de pessoas que estavam ali. Os discípulos que repreenderam as crianças. Eu imagino assim, Jesus ali falando com a multidão, e chegaram aquele grupo de pessoas com as crianças. Todas as crianças, né? E as crianças incomodam algumas pessoas que não têm paciência, que não... E chegaram as crianças ali, os discípulos disseram, não, afastem, afastem. O mestre agora está ocupado, porque ele está falando para um grupo de pessoas. Vocês não podem chegar perto de Jesus agora. E Jesus ouviu aquilo. Essas são pessoas que atrapalham. É gente que atrapalha. É gente que não quer que as crianças ouçam de Jesus. Então, nós temos que ser gente que trabalha para Jesus. Esses discípulos, alguns estavam sendo gente que atrapalha, porque eles estavam impedindo. Gente, há pessoas que só criticam e não abençoam ninguém. Já viram? Você conhece alguém assim? Há pessoas que só apontam o erro, mas não oram pela pessoa. Não passa uma mensagem, está tudo bem? Você está precisando de ajuda? Nesse tempo, então, que estamos muito isolados, as pessoas precisam ouvir coisas boas, palavras boas. E aqueles discípulos ali, eles estavam deixando as crianças de lado. Olha, gente, famílias hoje inteiras ensinam de tudo para os filhos. Já viram? A criança tem aula de não sei o quê, tem aula de natação, tem aula de inglês, sabe mexer no celular muito bem, acessa todos os canais da televisão, sabem tudo, menos de Jesus.
Você pergunta uma história da Bíblia, não sei. Pergunta uma música, não lembra. Ensinam de tudo para as crianças, menos de Jesus. Algo que ele vai levar para sempre, ele vai carregar para a vida toda. Viram o vídeo hoje lá na Cracolândia? Onde foi que aquelas pessoas erraram? Podem ter certeza que foi na educação infantil. Foi na parte da infância. Onde estavam os pais? Quando começaram, muitos pais educam, levam para a igreja, mostram o caminho, mas não andam no caminho. Mostram o caminho, mas não vão junto. As crianças precisam de que alguém ande junto. Tem muita diferença, o caminho de no caminho. No caminho é você andar junto, lado a lado. Olha, isso está errado, não deve fazer isso. Porque senão você vai sofrer lá na frente. Olha, não pode ser desse jeito. Olha, no caminho, eduquem no caminho. E quando ele envelhecer, ele não vai esquecer. Ele vai se lembrar, pode até ir para o mundo, experimentar novas coisas, mas vai lembrar lá da infância. Então, nós precisamos de aproveitar as oportunidades. Não é tempo mais das crianças estarem sem nunca ouvir nada de Jesus. Podem brincar, podem jogar no celular, podem ter o tempo de diversão, mas alguma hora do dia, você que é responsável, ou conhece alguém que seja responsável, para com aquela criança, ore. Fale de Jesus, fale que Jesus a ama. Poucas crianças não ouvem, poucas crianças escutam assim, sabe que Jesus te ama? Ontem nós tivemos a oportunidade aqui, né, Silvana, Marli, tivemos aqui à tarde. Jesus te ama e nós todos te amamos. Falamos isso para todas as crianças que vieram aqui ontem. Então nós precisamos de não ser como aqueles discípulos, pessoas que atrapalham. Precisamos de ser como aquele grupo de gente que trabalha para Jesus. Mas tem um outro grupo de personagens aqui, que são aquelas pessoas que só observam. Já viram? Aqueles que chegam no lugar ficam, como diz a mídia, eu só observo. Não falam nada, não ajudam, nem buscaram outras crianças. Ah, mas Jesus vai abençoar esse grupo? Vamos lá na nossa casa, vamos na vizinhança, vamos trazer mais crianças. Olhando, com os braços cruzados, só observavam. Sabe, gente, infelizmente, na igreja, há pessoas que só observam. É como aquele grupo de espectadores que estavam lá perto de Jesus. Vêm aos cultos, cantam, leem a palavra, ouvem. A semana começa de novo, vem na próxima reunião, durante a semana. Não falam de Jesus, não se lembram da mensagem, não oram, a Bíblia fica fechada, ou agora é a Bíblia no celular, não se lembra. São pessoas que observam de longe. Como é que está a reunião? Ah, está tudo bem. Ah, o templo hoje está bonito, está decorado. Olha, as pessoas estavam lá na igreja. Mas amanhã é segunda-feira. Nós não podemos nos esquecer de que a semana com Jesus é todo dia. Jesus tem que estar presente todos os dias. E assim na vida dos pequenos também. Eles não podem se esquecer que existe um Deus que nos formou e que os ama. Todas as crianças têm que se sentir amadas, abraçadas. Então, nesse último grupo aí, há pessoas que não estão ajudando as crianças ouvirem da palavra de Deus. Eles não estão planejando ajudar, trabalhar. Alguns falam assim, mas eu sou muito velho já para trabalhar, assumir um cargo na igreja. Ah, mas eu não tenho paciência com criança. Ah, mas eu não sei fazer isso. Arrumam N desculpas. Irmãos, o tempo é agora, não é de sermos observadores apenas, é de fazer, é de agir. Nós somos a igreja de Cristo, estamos aqui no mundo para fazer a diferença. E nós estamos aqui para mostrar para o mundo que nós somos o corpo de Cristo. Outro dia eu falei sobre isso, e cada um de nós é um pedacinho desse corpo. Se tirar um, o corpo sente. Se machucar o nosso dedinho, a gente dá uma topada, né? A gente sente aquela dor. Se um dos irmãos estiverem com problemas, a igreja sofre. Olhem
quantos pedidos de oração no grupo da igreja, e a gente sofre, a gente sente. Hoje ficamos tão felizes, né, com a cirurgia da irmã Hélida, que foi tão bem. O meu irmão, hoje eu conversei com ele, hoje ele está fazendo aniversário. Outro dia estava entre a vida e a morte, Deus foi lá e deu um fôlego de vida para ele. Então, é tanta bênção, um amigo do Nilo que está se recuperando. Irmãos, igreja é isso. Não podemos nos esquecer desse elo, dessa união. E sabem do mais? As crianças estão observando a igreja. Uma pessoa me falou ontem, eu não sei qual mãe, que passa ali e fala que é a minha escola. Alguém falou. Ai, não lembro, não estou... A Lenise. Falou que a Areta passa ali. A Areta fez 2 aninhos, né? 3 aninhos essa semana. Mamãe, a minha escola é a igreja. As crianças sabem que aqui é a igreja, aqui tem a classe, aqui eles fazem trabalhos. Precisamos de fazer com que as crianças amem esse lugar. Enquanto elas não estão aqui, elas estão em casa. O que elas estão vendo em casa, irmãos? Há muitos que ligam a televisão e esquecem. O que eles estão vendo? Está gravando. É um computador. Eles só estão armazenando na memória. Eles estão armazenando. Um dia você vai lá, dá o enter, ele lembra tudo aquilo, irmãos. É muita responsabilidade nossa em ficar nesse mundo de observador. Só observo, sem fazer nada. Não podemos ser observadores. Temos que ser gente que trabalha para Jesus. Gente que vai lá e salva as crianças e fala de Jesus. Porque o mundo está cheio de gente má, querendo o pior para as crianças. Não tem paciência de cuidar delas. Todas ensinam palavrões, ensinam danças, adultizam as crianças. Crianças tão pequenas se vestem e fazem maquiagem como adultos, as meninas, não é? E muitos pais riem, bate palma, acha graça. Gente, criança é uma coisa, adulto é outra. Preciso ter essa separação. A idade da criança ser grande ainda vai chegar. E quando nós pensamos que Jesus abençoou as crianças, Ele abençoou como elas são, pegou a criança no colo. Quantas vezes precisamos de fazer isso? De mostrar esse amor, de abraçar, de ter a paciência com eles, porque eles serão adultos, né? Eles serão gente grande, como vários de vocês que estão aí. Ele não disse para ficarmos parados. A Deise falou sobre o ID aqui. Tem muitos que não entenderam ainda o ID. ID é não ficar parado. ID de Jesus é vá, façam discípulos de todas as nações. Então, tem gente que ainda não aprendeu que o ID de Jesus é você sair da sua zona de conforto e ir. Você sair da sua casa e vir aqui para ensinar as crianças a palavra do Senhor, pregar, indicar o caminho, andar no caminho. Então, tem muita criança precisando de Jesus, mais perto de você do que você imagina. Tem criança do seu lado, talvez na sua casa, que não conhece Jesus. Uma vez ouvi um pregador falar assim: você está pensando que o seu filho tem Jesus como Salvador só porque ele é seu filho? A criança, ela tem que ter a consciência de que ela é individualmente um ser separado do papai e da mamãe. Então, nós precisamos de estar atentos a isso. Muito atentos. Quem está perto de nós? Quem é o pequeno que convive comigo? Eu tenho feito a minha parte? Eu tenho levado Jesus até essa criança? O que eu tenho feito? Então, nós não podemos fazer parte do grupo que só observa. Não podemos fazer parte do grupo que atrapalha. Não vou levar. Dá muito trabalho. A irmã Cida, não sei se ela deve estar ouvindo, ela traz a Camille aqui na igreja. Lembram da Camille? Uma menina moreninha de uns 7, 8 anos. Ontem a Camille veio aqui receber o presente dela que a irmã Cida trouxe. Nós estamos orando pela Camille. A Camille às vezes fica na casa da mamãe, mas às vezes fica na casa da vovó. E ela ouve todos os vídeos de histórias. E ela ora. Ontem a Larissa disse aqui: tia Silvia, quando eu vou conversar com a Ruth,
que vai começar a história e você vai orar, ela fala: mamãe, não posso falar com você agora, porque é hora da oração. 5 aninhos. Eles aprendem, eles ouvem. O que você ensina para eles, eles gravam. Então, você está com cera aí, é como se fosse uma bola de barro sem forma, e você está moldando o que será essa criança. É responsabilidade da igreja do Senhor educar uma nova geração. Quantos não conhecem? Quantos estão nas drogas? Quantos estão na prostituição? Porque lá atrás, na infância, na idade desses nossos, não ouviram de Jesus. Porque houveram pessoas que foi como os que observam, foi como os que atrapalham. Não foi gente que trabalha para Jesus. Irmãos, nós temos aqui na igreja 23 pessoas, crianças, que fazem parte do Ministério Infantil, arrolados, que eu tenho contato com todas as mães. Sempre conheço todas elas, quando tem algum problema, por que não vem, o que está acontecendo, nós oramos por elas, e eu quero fazer um desafio à igreja, nesse mês de outubro, orar por essas crianças também. Amanhã eu vou colocar no grupo da igreja os nomes das 23 crianças da IBL Kids, e eu quero falar com os irmãos, orem pelas crianças da igreja, pelas suas famílias, o emprego do papai e da mamãe, pelos seus irmãos, pelos seus amiguinhos de escola, pelos seus professores. Orem pelas crianças durante todo esse mês de outubro. Deus vai agir na vida de cada um. Então, nós não podemos ser gente que atrapalha e nem gente que observa. Temos que ser pessoas que trabalham para Jesus, que falem do amor de Deus aos pequeninos. Eu fui criada num lar cristão. Minha mãe não era evangélica, mas quando eu nasci, o meu pai levava a mim e os meus irmãos, desde bem pequenos, para a igreja. E nós fomos crescendo, e ele disse para ela: Branca, agora você tem que ir comigo para ajudar a tomar conta das crianças. As crianças cresceram. E a minha mãe começou a ir para a igreja. E eu me lembro que eu tinha 10 anos, houve uma série de conferências na igreja, e o pastor fez um apelo, e a minha mãe veio à frente, aceitando Jesus. Minha mãe era uma idólatra. Minha mãe não conhecia Jesus como Senhor e Salvador. Mas porque nós íamos à escola dominical, aprendíamos as músicas e cantava em casa. Ela ia ouvindo as músicas que eu e os meus irmãos pequenos cantavam em casa. O meu pai levava. Então, nós precisamos de ver onde estamos errando. O que nós temos feito pelos nossos pequenos? Temos falado, irmãos, todos nós somos separados para pregar o Evangelho, não para ficar parados. Cada um de nós. Talvez o Espírito Santo não deu o dom a você para o ministrar às crianças, mas deu outros dons. Porque os dons existem a cada um diferentes para a edificação da igreja do Senhor. Então, que nesta noite, todos nós que estamos aqui possamos pensar nisso. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito para ajudar os pequenos? O que eu tenho feito para que as crianças sejam salvas? O que eu posso fazer a mais do que eu já tenho feito? E Deus vai abençoar a sua vida. E eu quero orar agora com você. Eu quero orar com você que está aqui, que você que está aí na sua casa e ouviu esta mensagem. Como você tem se colocado? Você tem feito parte do grupo que atrapalha, que não leva as crianças a Jesus? Você tem feito parte do grupo que só observa? Ou você tem feito parte do grupo que ajuda, que trabalha para Jesus? Pensem nessas possibilidades e escolha ficar do lado de quem trabalha para Jesus, de quem leva a mensagem a todos. Vamos orar? Feche os seus olhos. E vamos falar com Deus. As crianças agora vão orar com a tia Silvia agora. Todos vamos orar. Todos vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo recado do Senhor nesta noite. Obrigado porque a Bíblia, ela é recheada de histórias maravilhosas e em todas nós podemos tirar lições para a nossa vida prática, a nossa vida diária. E hoje aprendemos, ó Deus, que o Senhor
abençoou as crianças, porque o Senhor ama os pequeninos. E nos ajude, Senhor, a termos também muito amor pelos pequenos. E estamos aí com uma geração nova crescendo na casa do Senhor. Que eles jamais possam se afastar dos teus caminhos. Que aqueles que estão em casa e têm os seus filhos pequenos, não deixem de orar com eles, de ler as histórias da Bíblia para eles, e que eles jamais se afastem do caminho do Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão bom de culto com os nossos irmãos, por vermos as crianças aqui. Obrigado, ó Deus, porque temos trabalhado para o Senhor. Que toda a igreja do Senhor neste mês possa orar pelas crianças da tua igreja. Salva as nossas crianças, proteja dos homens maus, proteja do maligno que quer ceifar a vida dos pequeninos. Em nome de Jesus, eu te agradeço muito pela oportunidade de ter sido instrumento do Senhor nesta noite, para trazer a palavra que o Senhor quis nesta hora. Muito obrigado. É a minha oração em nome de Jesus. Sejam abençoados, irmãos, em nome de Jesus.